E em 2024, muita coisa vai mudar em relação ao processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Você já fez a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados das empresas que você presta serviço, das empresas que você trabalha? Fez? Então deixa eu te falar. Como plagiando a Rede Bandeirantes, em 20 minutos tudo pode mudar. E sim, em 2024 muita coisa vai mudar. Neste ano de 2023 que está terminando, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados buscou subsídios e fez audiências públicas para a regulamentação de alguns assuntos dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos dar um pulinho para trás para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. A Lei Geral de Proteção de Dados tem 65 artigos. Desses 65 artigos, 23 dependem de regulamentação. O que é isso, Silvia, regulamentação? Eles são artigos onde a própria lei diz que os parâmetros e as regras serão objetos de regulamentação, ou seja, é obrigação legal, é competência legal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados buscar subsídios na sociedade para regulamentar esses artigos, isto é, criar processos e parâmetros para que esses artigos que são meio abstratos ficam mais concretos, sejam mais concretos, ou seja, tenham um passo a passo de como cumprir. Então, se a sua empresa já fez o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ou se você já fez o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados de algum dos seus clientes, eu tenho uma notícia para te dar. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem você precisar mudar de profissão, agregando esse novo valor ao serviço que você presta aí para os seus clientes ou na empresa que você trabalha, podendo aumentar em até R$18.000 a sua renda mensal. Se essa informação faz sentido para você, me segue aqui no canal e terminando o vídeo, se você gostar, deixa o seu like antes de ir embora. Olha só, dessas regulamentações, algumas já foram feitas. Quais já foram feitas, Silvia? Por exemplo, a resolução número 2 da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, trouxe a flexibilização de cumprimento da LGPD para as empresas pequenas e microempresas e também empresas de pequeno porte. Isso significa que elas não precisam cumprir a LGPD? Não, foi apenas flexibilizado, ou seja, é feito de uma forma mais simples porque elas têm pouco orçamento, mas todos têm que se adequar. Não existe nenhuma exceção. Além disso, também foi estabelecido como é o processo de sanção administrativa, ou seja, a dosimetria. O processo de fiscalização começou, foi feita realmente algum tipo de violação à LGPD, tem que ser sancionada essa empresa, ou seja, tem que receber uma punição por violação. Esse processo sancionatório também foi objeto da resolução número 4. Então, olha que interessante, muitas coisas estão acontecendo. Só que o que vai acontecer em 2024? Bom, de acordo com o trabalho árduo que foi feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados no ano de 2023, gente, e olha, eles tinham colocado a meta em 2022 para 2023 fazer muita regulamentação e eles cumpriram essas metas. Foi incrível o trabalho da ANPD neste ano. Olha o que eles fizeram. Coletaram subsídios para algumas regulamentações, fizeram audiências públicas e estamos só esperando agora em 2024 o texto final dessas regulamentações. E quais foram os temas, Silvia? Primeiro, transferência internacional de dados. Silvia, tô tranquila, minha empresa não faz transferência internacional de dados, a gente só trabalha no Brasil, não compartilhamos dados internacionalmente, para nós isso não faz diferença. E se eu te disser que você transfere e nem sabia? Por exemplo, se você usa qualquer tipo de nuvem que não seja da Amazon, você usa o OneDrive, que é a nuvem nativa do Windows, você usa o Google Drive, você está fazendo transferência internacional de dados. Aonde está hospedado o seu site? Qual é a hospedagem local web? É o HostGator?
Qual é? Então, GoDaddy são empresas internacionais. Você está fazendo sim a transferência internacional. Qual é a ferramenta de e-mail que você usa? O G Suite do Google? Pois é, então, transferência internacional de dados. Eu ainda não encontrei, desde as pequenininhas até as grandes empresas, que não tenham feito transferência internacional de dados. Então repensa um pouco, dá uma olhadinha no mapeamento de processos que você fez, que você tem transferência internacional de dados e nem tinha se tocado. Mas em relação à transferência internacional de dados, a NPD está trabalhando arduamente para criar parâmetros e regras do que já tem lá no artigo 33 da LGPD. Então, aguardemos aí uma nova regulamentação em relação à transferência internacional de dados. Assunto número 2. Como comunicar um incidente de segurança com dados pessoais? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados também traz essa informação. Lá no artigo 48, como é que se faz uma comunicação de incidente? Mas existem pontos que precisam ser regulamentados também. Por exemplo, qual é o prazo para fazer essa comunicação? Hoje, a recomendação da NPD são 2 dias úteis, mas será que ela vai manter isso lá na regulamentação? Inclusive, durante a audiência pública, teve uma pessoa que fez uma sugestão genial, porque para você comunicar um incidente de segurança, não basta falar, ups, tivemos um problema aqui. Existe uma série de requisitos que têm que ser cumpridos e muitos deles não dá para levantar em 2 dias úteis. Olha que ideia genial dessa pessoa. Comunica em 2 dias úteis que aconteceu, mas teremos 15 dias úteis para cumprir todo o protocolo de informações, porque muitas vezes é muito difícil de ter essas informações logo quando a gente sabe do incidente de segurança. Olha que genial, espero de todo o meu coração que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acate essa sugestão que eu achei genial. Agora, foi só sobre isso? Não, as atribuições do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, além do que já tem no artigo 41, parágrafo 2º, em 4 incisos, a NPD também vai aumentar algumas coisinhas a mais. Fizemos audiência pública agora em dezembro e foi muito boa essa audiência pública. Além disso, também sobre o sandbox e inteligência artificial. Olha quanta coisa vem aí de novidade no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu sempre falo, o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele começa, mas ele nunca termina. Porque a cada nova regulamentação que é publicada, a cada novo projeto de lei que altera algum item da Lei Geral de Proteção de Dados, você tem que rever toda a sua adequação. Além disso, no capítulo de boas práticas e governanças, a própria LGPD diz que o monitoramento ele é contínuo e as políticas devem ser atualizadas conforme os processos dentro da empresa mudam. Afinal de contas, cada empresa é um organismo vivo que está em constante expansão, criando os novos produtos, novos serviços, contratando novas pessoas, criando novos departamentos, extinguindo departamentos, mudando os operadores, enfim. Tudo isso deve estar nas políticas internas, nas políticas externas. Afinal de contas, o titular tem que ser informado, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, de tudo que é feito com os seus dados pessoais. Por isso, o processo de adequação à LGPD também é um organismo vivo. Então, se você já fez o processo de LGPD ou se você está em fase de terminar esse processo, lembre-se, muita coisa nova vem aí em 2024 e os estudos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados não podem parar. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Me segue aqui no canal. E se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.